Obtenha o módulo e o argumento do número complexo z igual a -1 menos i. Então, para encontrar o módulo e o argumento, a gente sabe que módulo de z ele é calculado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Lembrando, né, que o número complexo na sua forma algébrica ele é escrito desta forma: a mais bi. O a é a parte real e o b a parte imaginária. Então, nesse caso aqui, o nosso a, que é a parte real do número complexo, é -1. E o b, que é a parte imaginária, é o coeficiente que acompanha a unidade imaginária. Então, perceba que aqui tem um -1 na frente da unidade imaginária. Portanto, -1 é a parte imaginária do número complexo z. E o módulo de z, também às vezes chamado de ρ, tá? Então, ρ, que é a mesma coisa que o módulo de z, vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, que também é -1. Portanto, vai ficar raiz quadrada, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, mais -1 ao quadrado também fica 1 positivo. Temos então raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é o módulo desse número complexo. Tá bom? É a distância, né, da origem do plano complexo até o afixo, que é o número complexo de coordenadas a e b. Tá bom? Então, da origem até o número complexo, nós temos então uma distância de raiz quadrada de 2, que é o módulo do número complexo. Depois o exercício pede para encontrar o argumento. Tá? O argumento é o ângulo, né, compreendido entre o eixo real e o módulo. Tá? Então, se você lembra, né, da representação no plano complexo de um número complexo, né, no plano Argand-Gauss, este segmento até o número complexo, indo da origem até esse afixo, é dado por módulo de z. Essa distância é o módulo do número complexo. E o argumento é o ângulo entre, né, o ângulo θ entre o eixo real e o módulo do número complexo. Daqui a gente faz então aquelas relações trigonométricas, né? Cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? Então lembra que aqui nós temos o eixo imaginário, o eixo imaginário então é o coeficiente b. Então, essa distância aqui é o b, e essa distância aqui, né, feita a projeção ortogonal em cima de R, em cima do eixo dos reais, né, é o a. Tá bom? Então, daqui a gente pode tirar duas equações, né, sendo que o seno de θ, o seno desse ângulo, é cateto oposto. Né, qual é o cateto oposto ao θ? É a parte imaginária, ou seja, b, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é o módulo de z. Tá? Então aqui você coloca módulo de z. Da mesma forma, cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a parte real do número complexo, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de z. Tá? Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. São aquelas relações de seno. Bem? Só que o exercício pede o θ e não o seno desse ângulo, ou o cosseno desse ângulo. Ele quer saber qual é o arco, né? Qual é este camarada aqui. Mas é partindo dessas relações que a gente consegue determinar. Por quê? Quem é o nosso b? É -1. Qual é o módulo que a gente acabou de encontrar? Raiz quadrada de 2. Quem é o a? -1 também. Por raiz quadrada de 2. Tá, então aqui você consegue racionalizar, né, multiplica por 2 ambos os lados aqui. Você tem então raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 fica 2, menos 1 vezes raiz quadrada de 2 fica menos raiz quadrada de 2. Perceba que são iguais, então embaixo também vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá bom? Então a gente tem que pensar o seguinte: qual é o θ cujo cosseno resulta em menos raiz quadrada de 2 sobre 2? Tá? A gente tem que calcular aqui o θ, na verdade, ele é o arco cosseno
de menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Da mesma forma, o θ é o arcosseno de raiz quadrada de 2 sobre 2. Então a gente tem que satisfazer essas duas condições para encontrar qual é o ângulo, né, que é o argumento do número complexo. Tá? Então, o θ tanto é arco cosseno quanto arcosseno de menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá bom? E para a gente então determinar esse θ, a gente vai construir, deixa eu apagar aqui, construir um ciclo trigonométrico e observar o seguinte. Deixa eu fazer aqui um ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ficou meio tenebroso. Bom, o nosso número complexo representado no plano Argand-Gauss, ele está aqui a nossa parte real, o menos 1. Tá? Deixa eu primeiro representar no plano complexo, depois eu faço o ciclo trigonométrico. Tá? Acho que fica melhor. Ou acho que nem precisa então representar no ciclo, basta representar no plano Argand-Gauss. Então aqui a parte real, coeficiente real, que nesse caso são os valores de A, e aqui de B. Tá? Então menos 1 e menos 1. Então parta aqui, né? Menos 1 no A e menos 1 na unidade imaginária. Então está aqui o nosso afixo do número complexo Z. Então representamos aqui o segmento que representa o módulo, que é a raiz quadrada de 2, e o θ, né, vai ser o ângulo que parte no sentido anti-horário, tá, até chegar no módulo. Tá? Então esse aqui é o nosso θ. Perceba que o θ ele está no terceiro quadrante. Então a gente tem que observar qual o ângulo no terceiro quadrante cujo seno e cosseno resulte em raiz quadrada de 2 sobre 2. A gente sabe que tanto raiz quadrada, seno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2, como cosseno de π sobre 4 também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é um ângulo notável, né? Só que isso aqui está no primeiro quadrante. Então a gente tem que observar que no terceiro quadrante vão ter arcos, né, congruentes a esse daqui. Tá bom? π sobre 4 é o ângulo de 45 graus. Né? Como os dois são negativos, então nós temos que reduzir esses arcos aqui, na verdade, encontrar o arco congruente no terceiro quadrante a π sobre 4. Como que a gente faz isso? Basta você somar π a este arco aqui. Tá bom? Então você vai ter π sobre 4 mais π, o mínimo entre 4 e 1 é 4, 4 divide por 4 dá 1, 1 vezes π dá π, 4 divide por 1 dá 4, 4 vezes π dá mais 4π. Tá bom? Então, portanto, nosso θ é o arco de 5π sobre 4. 5π sobre 4. Tá bom? 5π sobre 4 é o ângulo de 225. Tá bom? Então, tanto o cosseno quanto o seno de 225 é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, o nosso θ, que é o argumento, é 5π sobre 4. Tá bom? Se você quiser colocar em graus, 225 graus. Então deixa eu apagar essa parte aqui, para colocar a resposta final então do argumento. Então o módulo desse número complexo é raiz quadrada de 2 e o argumento, vou deixar em graus, tá bom? 225 graus ou 5π sobre 4. Tá bem? Então aqui está a resposta da letra A. Na letra B, nós temos que escrever esse número complexo na sua forma trigonométrica. Tá bem? Então a gente vai utilizar essas informações que a gente encontrou na letra A para formular, para encontrar a forma trigonométrica, né, ou também chamado de forma polar do número complexo. Tá bom? Como que a gente encontra, né, a fórmula trigonométrica? Então o Z, escrito na forma trigonométrica, é dado pelo módulo de Z, que multiplica cosseno do argumento mais I seno do argumento.
Tá bom? Perceba que tanto o módulo quanto o argumento nós temos, então basta substituir naquela forma. Tá? Essa aqui é dita fórmula trigonométrica, forma trigonométrica ou forma polar, e essa aqui a forma algébrica. Então, deixa eu apagar aqui. Então, z na sua forma trigonométrica vai ser módulo de z, que é raiz quadrada de 2, que multiplica cosseno de 225 graus, que é o argumento, mais i seno de 225 graus, que é o argumento. Tá bom? Fecha o parênteses aqui. Então, aqui está a forma trigonométrica. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Tá bem? Letra B está aqui a resposta. E aqui a resposta da letra A. Tá bem? Vou apagar aqui. Tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui em cima também. Então ali eu encontrei na letra A o módulo de z, que foi raiz quadrada de 2. E o argumento 225. Tá? Então resposta da letra A, resposta da letra B. Vamos para a letra C. Então a letra C nos pede para calcular quanto que vale z elevado na 12ª potência. Tá bom? No exercício foi construindo passo a passo essas informações para facilitar e para mostrar que para calcular potências de número complexo é mais fácil você trabalhar na forma trigonométrica. Tá bom? Então existe uma fórmula, tá? Uma lei criada por um francês, em que z elevado na n é dado pelo módulo de z elevado na n, que multiplica o cosseno de n, que multiplica o argumento, mais i seno, que multiplica n vezes o argumento. Tá bom? Então, por meio dessa fórmula aqui, você consegue determinar qualquer potência de z. Então, vamos aplicar aqui o 12, que é o nosso n. O módulo a gente já tem, né? A forma trigonométrica a gente já tem, só falta multiplicar então, elevar na verdade, né? O módulo na potência 12, na 12ª potência, e multiplicar o argumento por 12. Então z elevado na 12ª potência é igual a raiz quadrada de 2 elevado na 12ª potência, que multiplica cosseno de 12 vezes 225 graus mais i seno de 12 vezes 225 graus. Tá bem? Então z elevado na 12ª potência é igual. Esse 12 a gente pode separar em 2 vezes 6. Tá bom? Então vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado elevado na sexta, né? Potência de potência, multiplica, você volta naquilo dali. Tá bom? Depois eu vou explicar o motivo por que eu fiz isso. Aqui nós temos que multiplicar agora quanto que é 12 vezes o argumento. Então, cosseno, pega aí sua calculadora, 12 vezes 225 dá 2.700. 2.700 graus, né? Mais i seno de 2.700. Tá? Aqui eu calculei, então, eu fiz essa separação porque o índice da raiz cancela com o expoente 2 e a gente tem, então, temos que z elevado na 12ª potência é igual. Se cancelou o índice com o expoente, ficou 2 elevado na potência que sobrou, que é 6. Tá? Então ficou 2 na sexta. Que multiplica cosseno. Agora, quanto que é cosseno de 2.700? Perceba que 2.700, né, deu algumas voltas no ciclo trigonométrico. Porque você sabe que o ciclo vai de 0 a 360. Então a gente pode encontrar aqui, né, a menor redução desse arco, para poder depois encontrar quanto que vale o cosseno de 2.700. Para isso basta você dividir, tá? Dividir 27
dividir 2.700 por 360 para saber quantas voltas completas nós temos aí. Tá bem? Então, 2.700 dividido por 360, tá? Isso daqui dá 7. Dá 7 voltas completas. Tá? 7 vezes 360, 7 vezes 360 dá 2.520. Tá bom? Isso aqui vai ficar ruim pra gente calcular essa operação ali. Então deixa eu apagar aqui em cima para a gente calcular quanto que vale essa redução. Então 2.700 dividido por 360, como eu falei, dá 7 voltas. Então 7 vezes 360 dá 2.520. Tá? Efetuando aqui a diferença dá 0. Aqui fica 6, fica 10, dá 8. 6 menos 5 dá 1, dá 0. Tá bom? Então, 180. Tá bom? Então, o arco congruente, o ângulo congruente, né? Após retirar as voltas do ciclo trigonométrico, é 180. Então, a gente pode reescrever aqui no lugar do 270 o ângulo de 180. Tá bom? Que é o arco congruente em uma volta no ciclo. Portanto, nós temos... Deixa eu colocar, inclusive, aqui embaixo, tá? Então, nós temos cosseno de 180 mais e seno de 180. Faltou um parênteses aqui, tá bom? Então, para finalizar, z na 12ª potência, 2 elevado na 6ª potência é 64. Cosseno de 180 é menos 1. Seno de 180 é 0. 0 vezes i dá 0. Portanto, vai ficar 64 vezes menos 1, que é menos 64. Ok? Então, z elevado na 12ª potência é um número real menos 64. Com isso, então, finalizamos o exercício. Resposta da letra A, o módulo raiz quadrada de 2, argumento 225, forma trigonométrica e a potência, né, e z elevado na 12ª potência, que resultou em menos 64. Com isso, então, finalizamos este exercício.